Vamos orar pela reunião, irmãos, de 2 em 2. Uma oração forte. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tem sido um tempo maravilhoso, irmãos. Estou muito feliz que os irmãos têm falado e liberado tal palavra nesta ocasião. Tá melhor assim? Ok, agora tá bom. Quanto a esta questão de vida e verdade, eu gostaria de dizer, irmãos, que com o presbitério e com todos os irmãos que tomam a liderança nas igrejas, podem não estar no presbitério, mas vocês podem estar cuidando dos santos e das igrejas. O Senhor quer o Senhor quer ter estrelas vivas em todas as igrejas. Não é algo de posição, não é algo posicional que o Senhor quer que tenhamos nesta era. Antes é uma pessoa viva, um testemunho vivo. Levar o testemunho dele mesmo e dispensar o Senhor a todos os santos. Estou tão feliz que a restauração do Senhor tenha chegado a este ponto. O cristianismo conhece apenas posição e a restauração conhecemos posição, mas nós praticamos ser estrelas. E ser uma estrela, irmão, nas igrejas, nós precisamos cuidar muito da verdade. Por um lado, nós cuidamos da verdade, entramos na verdade. Por outro lado, nós, irmãos, nos esforçamos para nos tornar um homem-deus vivo em nossa localidade. É isso que o Senhor quer. Que sejamos uma estrela brilhante em nossa localidade. Nunca podemos saltar isso, e a luz e a verdade. A luz te traz a verdade introduz você na vida. Se estivermos na verdade e formos tocados pela verdade, e estivermos vivendo segundo a verdade, nós viveremos de maneira a expressar Cristo e nos tornaremos
estrelas vivas e resplandecentes nas igrejas locais. Nós precisamos das igrejas locais, mas a igreja local sem uma estrela não significa muito para Deus. Mas se a igreja local estiver ali e se houver estrelas naquela localidade, a igreja tem uma maneira de prosseguir. E, irmãos, nós nos tornamos estrelas brilhantes. De que maneira? Recebendo a verdade, entrando na verdade e sendo introduzidos a todas as experiências de vida. Temos que orar uns pelos outros, temos que orar pela restauração do Senhor, para que ninguém pule essas duas questões. E aí, que possamos ser, irmãos, candelabros e estrelas brilhantes. Vamos prosseguir, irmãos, para mais um ponto. O título desta mensagem é Apacentar o rebanho de Deus de maneira orgânica, segundo a iniciativa de Deus e nossa cooperação. Apacentar o rebanho de Deus de maneira orgânica. Em cada lugar, cada frase tem uma implicação forte, segundo a iniciativa de Deus, não segundo a nossa iniciativa, mas segundo o início de Deus e com a nossa cooperação. Irmãos, tudo que nos é permitido fazer pelo Senhor é cooperar com Ele. Todo início, toda iniciativa deve ser do Senhor. Então, tudo aquilo que Ele inicia, nós entramos e cooperamos com Ele. Número 1, a fim de apacentar o rebanho de Deus de maneira orgânica. Irmãos, como aqueles que têm a liderança na igreja, como aqueles que apacentam os santos. Novamente, irmãos, isso não é algo de posição, é aquilo que você é o que você é. Se for de posição, normalmente, gradualmente, o aspecto orgânico vai desaparecer e vai se tornar o seu trabalho. Mas se você estiver em vida e na verdade, e o Senhor te levantar de tal maneira, você estará apacentando de maneira orgânica. Nós não vamos apenas visitar as pessoas, nós estaremos ali levando Cristo para eles, edificando o corpo orgânico de Cristo. E sabem, irmãos, cada santo na sua lista de nomes precisa ser apacentado. Se eu vivo em certa localidade, se eu tenho a liderança ali, todas as ovelhas sob o meu cuidado. E cada ovelha precisa ser apacentada. Nós não temos favoritos, nós amamos os santos. Amamos os fracos, amamos os fortes, amamos os maus, os bons, amamos todos os santos. E nossa responsabilidade, irmãos, é apacentar todos os santos. Mesmo aqueles que estão se opondo a você na igreja, em certas situações, você tem que orar por eles. E você tem que apacentá-lo. Eu estava com o irmão Lee, estive com ele algum tempo depois da rebelião dos irmãos, em 1987, 88, 89. Um dos irmãos foi o John Soul na Europa, e o irmão Lee confiava muito nele, mas ele se rebelou. Então, outra vez que eu estava com ele, alguns anos mais tarde, ele disse, sabe, eu oro todos os dias pelo John Soul, todos os dias. A rebelião do nosso amado irmão John Soul foi muito danificadora, muito destrutiva para o irmão Lee, para o seu ministério. Mas o irmão Lee ainda nunca esqueceu aquele irmão. Irmãos, nós não estamos cuidando da restauração do Senhor apenas internacionalmente, quando o irmão Lee fazia, mas estamos pelo menos cuidando da igreja na nossa localidade. E cada um daqueles irmãos e irmãs são ovelhas sob o nosso cuidado. E irmãos, se nós não tivermos essa tarefa, não é porque nós temos uma obrigação de apacentá-los, é porque nós temos esse encargo.
Nós seguimos Cristo, seguimos esse desfrute, seguimos a verdade, saímos para contactar os santos e apacentar um por um de maneira orgânica. Isso não é um trabalho, não é uma responsabilidade que temos, é o que nós somos. Nós apenas somos pastores das ovelhas e devemos ser aqueles que estão apacentando para satisfazer a necessidade dos santos. Ok? Letra A. Deixa eu voltar para os versículos. No algarismo romanos, número 1, Jeremias 2:11. Pois o meu povo cometeu 2 pecados, o Senhor falou. Eles me abandonaram a fonte de águas vivas, para cavar para si mesmos cisternas rotas que não seguram água. Irmãos, se quisermos ser um pastor que lida com os santos de maneira orgânica, esses irmãos têm que ser irmãos que não abandonam o Senhor como a fonte de água viva. Toda a nossa vida deve ser envolvida com esse que é as águas vivas. Eles cometeram 2 males. Deixaram aquele que é a fonte de águas vivas e se voltaram para outras coisas. Ou seja, voltaram-se para os ídolos, coisas que substituem Deus. Isso foi os filhos de Israel. Mas isso é apenas tipologia, irmãos. A realidade está aqui conosco. Irmãos, nós precisamos desfrutar nosso Cristo tanto e o Deus triuno como a fonte de águas vivas que o Pai abriu pelo Filho e o Espírito. Nós o desfrutamos, nós bebemos ele, nós o vivemos, nós nos tornamos pastores orgânicos desse tipo de vida. Mas sempre há um perigo, irmãos. É que as cisternas estão ali. Cisternas que estão te impedindo de beber as águas vivas. Um ídolo é tudo aquilo que substitui o Senhor. Conosco, como pastores, temos que ver, irmãos, que nós não podemos iniciar coisa alguma, nada. O único que tem o direito de iniciar é Cristo. O próprio Cristo é o Deus triuno. Tudo que podemos fazer, irmãos, é cooperar com o que Deus iniciou. Como fomos salvos? E que o Senhor fez para abrir a porta? Nós poderíamos ter morrido na cruz, derramado nosso sangue ali, que isso seria inútil. Mas o sangue de Cristo que foi derramado ali foi para a nossa redenção, para nos reconciliar com Deus e para nos levar para dentro dele. Ele é aquele que iniciou, que tomou a iniciativa da redenção. Ele iniciou tudo. Mas a redenção não pode ser aplicada a nós se nós não cooperarmos com ele. Na cooperação com o Senhor, todas as coisas da redenção são aplicadas a nós. Não estamos aqui iniciando coisa alguma. Tudo que é iniciado por nós, irmãos, no nosso serviço na igreja, torna-se uma atividade religiosa. Se vocês, irmãos, se reunirem e decidirem certa coisa, sem consultar o Senhor, sem permitir que o Senhor tome a iniciativa, as suas ações tornam-se atividade religiosa. E, irmãos, pregar o Evangelho está incluído nisso. Visitar os santos está incluído nisso. Apacentar os santos. Isso pode ser uma atividade religiosa ou pode ser algo de Cristo. Se nós deixamos que o Senhor tenha o seu lugar para iniciar tudo o que fazemos na igreja, irmãos, o Senhor Jesus estará conosco e o Senhor Jesus abençoará todas as nossas atividades. Mas como entramos em tal atividade? Que não são atividades religiosas. Irmãos, quando estamos com o Senhor, em particular, quando estamos adequadamente com o Senhor em nossa comunhão, sempre há algum profeta interior com relação a certas coisas. Ele está movendo, está agindo em você, para que você leve a cabo algo.
Ele é aquele que está iniciando. Ele é aquele que toma iniciativa, que fala no seu interior. Ele está dando uma ordem, está dando um chamamento. Ele é aquele que traz tudo. E então, irmãos, de acordo com esse falar do Senhor, é isso que devemos fazer e é isso que deve ser realizado no nosso serviço ao Senhor. Nós temos muitos exemplos bons. Vamos ver a letra A. Abel serviu a Deus pela fé, segundo a revelação de Deus, e prefiguradamente ofereceu Cristo a Deus. A oferta de Abel não provinha de si mesmo, mas de Deus. Ela foi revelada, mandada e ordenada por Deus. Adão, é claro, Adão, ele e Eva pecaram, mas Deus veio e Deus lhes proveu um caminho para serem libertos. Ele matou um animal, derramou sangue e os revestiu, os vestiu com a pele desse animal. Provavelmente era um cordeiro. Isso foi para a redenção de Adão. Abel viu isso. E ele ouviu falar de Deus a esse respeito. Então, segundo o que Deus havia ordenado, Abel ofereceu um sacrifício adequado para Deus, que foi um sacrifício oferecido pelo derramamento de sangue. E então veio Caim na letra B. Caim serviu a Deus por si mesmo, segundo sua própria vontade e pensamento, hereticamente rejeitando a redenção pelo sangue exigido e ordenado por Deus. Sua maneira de fazer as coisas, segundo sua própria opinião, não provinha de Deus, mas dele mesmo. De acordo com Hebreus 11:4, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por que o sacrifício de Abel foi recebido por Deus? Porque ele foi feito segundo a revelação de Deus. Ele foi feito segundo a instrução de Deus. Caim era o irmão mais velho. Abel era um pastor de rebanhos, de ovelhas. Caim produzia fruto da terra. E naquela época, tanto Abel quanto Caim foram adorar a Deus. Um adorou a Deus segundo a maneira de Deus, segundo o que ele havia estabelecido, o que ele havia levantado para o povo. Caim, talvez ele pensou, olha essas coisas, essas comidas, esses produtos da terra belos aqui que eu produzi. Então, ele separou o melhor que ele tinha e trouxe de oferta para Deus. E Deus rejeitou aquela oferta, porque a atividade de Caim era uma atividade religiosa, mas não a oferta de Abel. Deus iniciou algo e Abraão cooperou com Abel cooperou com o início de Deus, e Deus ficou feliz com isso e recompensou Abel por sua oferta. Em Romanos 10:17 fala que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus. De onde veio essa fé? Veio dele ouvir Deus, ouvir o falar de Deus. E a fé vem do ouvir. O que ele ouviu? Ele ouviu as palavras de Deus. A fé vem do ouvir, pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Cristo. Irmãos, qual é a nossa responsabilidade em tomar a liderança na igreja, em cuidar da igreja? Qual é a nossa responsabilidade? É ouvir o Senhor Jesus, a sua voz. É ouvir a palavra de Cristo. Irmãos, na restauração do Senhor hoje, todos nós temos de ouvir essa palavra. Quando temos comunhão uns com os outros, quando coordenamos no presbitério,
quando estamos levando a cabo alguma coisa, realizando alguma coisa, se o Senhor nos lidera para isso, não devemos iniciar nada, irmãos. E eu quero conferir com vocês. Nas últimas semanas, nós temos tratado com um assunto muito sério. E nós vamos ter alguma comunhão sobre isso com vocês. Um assunto muito sério. Mas eu sei que muitas vezes eu apenas orei ao Senhor. Senhor, não permita que nós iniciemos coisa alguma. Deixe-nos cooperar plenamente contigo, Senhor. Não queremos iniciar coisa alguma. Somente Deus tem o direito de iniciar. Nós não temos esse direito. O seu bom homem é um problema para o início de Deus. Porque você exercita sua mente e toma uma decisão. O que é isso? Isso é atividade religiosa. Não importa se você está pregando evangelho, apacentando os santos, tudo que você faz na igreja, o Senhor não se importa com atividades religiosas. Ele quer iniciar tudo. Letra C. Noé serviu a Deus segundo a revelação e o mandamento de Deus. Sabem, Noé, ele vivia nessa terra, de repente, estava vivendo, de repente Deus veio até ele. Em Gênesis 6, 8 diz que Noé achou, ele achou graça diante do Senhor. Deus veio para ele, abriu seu coração para Noé. Deus iniciou a edificação, a construção da arca. Noé nunca tinha pensado nisso, menos ainda de que haveria um dilúvio de 120 dias sobre a terra. Ele jamais havia pensado nisso. 40 dias. E Deus iniciou, Deus tomou a iniciativa. Eu posso testificar que quando eu fui para a Rússia, eu estava tendo comunhão, e naquela comunhão ficou muito claro que eu deveria ir para a Rússia. Mas antes daquilo, eu jamais havia pensado, jamais. Eu estava satisfeito de servir no Texas, em Irving, e estava bom para mim. Mas naquela comunhão, o Senhor disse algo. O Senhor iniciou algo. Então eu voltei para Irving, conversei com a minha esposa, conversei com a igreja e tomamos o próximo avião. Isso foi o início do Senhor e eu estou muito feliz e posso testificar que os meus anos passados na Rússia e os meus anos continuam com a comunhão dos irmãos na Rússia é um dos dias mais gloriosos de toda a minha vida. Eu amo aqueles irmãos me amam e ainda posso falar, não consigo falar nenhuma palavra em russo, só sei falar Slava Gospodu ou algo assim. Eu não consigo falar nada de russo. Eu não estou me vangloriando disso. Alguns se vangloriam disso. Não, eu não me vanglorio. Deve haver alguma razão para isso. Estamos publicando os livros de Witness Lee e apenas aqueles que sabiam falar inglês é que podiam usá-lo. Então eu falava inglês com todos os tradutores. Traduziam para o russo e eu aprendi Slava Gospodu. Que significa louvado seja o Senhor. Interpretação de línguas. Letra D. De qualquer maneira, irmãos, Noé tomou a palavra de Deus, a iniciação, e seguiu Deus todo o tempo até a arca. E Noé não apenas edificou a arca, mas ele edificou especificamente segundo aquilo que Deus havia dito para ele. O que aconteceu depois que Deus iniciou tudo, mas Noé, ele viu a iniciativa de Deus e ele coordenou-se com Deus e cooperou com Deus e Deus levou a cabo a sua intenção. Abraão serviu a Deus segundo a aparição de Deus. A aparição de Deus motivou e controlou todas as suas ações. Em Gênesis 12, 1, Deus veio à terra na qual ele estava.
à terra da Caldeia. E disse-lhe: há uma outra terra que eu vou te mostrar. E ele guiou Abraão até aquela terra, uma nova terra. E na verdade, Abraão foi lento em sua cooperação, mas por fim, Deus o tirou daquela terra e o trouxe para uma nova terra. Abraão, em toda a vida de Abraão foi gasta fazendo o que Deus apareceu para ele e disse para fazer. Se ele iniciasse alguma coisa, ele ia entrar em fria. Se você iniciou a ir para a Europa, o Senhor teve misericórdia e trouxe de volta. Toda a sua vida foi governada pela aparição de Deus. A Deus iniciou cada mover de Abraão. Abraão não movia-se por si mesmo, apenas pela aparição de Deus. Eu creio que Deus amou muito Abraão. Não por causa do que ele era, mas porque ele era alguém que permitia totalmente que Deus iniciasse sua economia divina através dele na terra naquela época. Abraão era um homem, mas o que Abraão aprendeu, o que ele falou, não vinha da sua imaginação ou de algum sonho, vinha da aparição de Deus. Letra E. Moisés serviu a Deus, segundo a instrução de Deus, para a libertação dos filhos de Israel, e foi divinamente instruído por Deus para edificar o tabernáculo segundo o modelo que lhe havia sido mostrado no monte. Moisés teve um começo muito bom. Ele foi escondido num cesto pela sua mãe. Ninguém viu ele nascer, só uma parteira. E aí ele acabou entrando na casa de Faraó, mas no seu coração ele era pelo povo de Israel. Ele era pelo povo de Israel naquele tempo. Na verdade, pelo povo de Deus, não era o povo de Israel. Veja a vida de Moisés. Ele iniciou uma coisa, sabe o que foi? Ele amava Deus, amava tanto o seu povo, que quando um egípcio maltratou um dos seus companheiros, o que Moisés fez? Moisés o matou e o escondeu na areia. Isso foi o início de Moisés, a iniciação de Moisés. Aí o que aconteceu? Ele teve que fugir do Egito. E aí ele se tornou um pastor de ovelhas por 40 anos no deserto. Moisés, então, não teve mais ousadia de iniciar coisa alguma. Ele se tornou uma pessoa inútil, mas Deus apareceu para ele. E Deus iniciou algo com Moisés. E ele falou para Moisés, vai para Faraó, tira todo o meu povo do Egito, de volta para a boa terra. Ele não iniciou nada. Todas as pragas que Deus levou ali para o Egito, através de Moisés, foram iniciadas por Deus. Então Deus deu a lei. Aquilo foi uma iniciativa de Deus e não de Moisés. Ele chamou Moisés na montanha e na sua presença lhe deu a palavra de Deus. Moisés iniciou as ofertas. Ele seguiu Deus, ele não iniciou as ofertas, ele apenas cooperou com Deus, levantando os sacrifícios, entrar na boa terra, saindo do Egito e entrando no deserto. Moisés não fez nada. Veja a lei. Moisés não escreveu nada, ele apenas repetiu o que Deus falou. Então, quando ele edificou o tabernáculo, quem iniciou? Quem deu todas as especificações, os utensílios do tabernáculo, o próprio tabernáculo, como ele seria construído? Quem iniciou? Quem teve a iniciativa? Quem disse como seriam as ofertas para o povo? Não foi Moisés, foi Deus. Moisés
aprendeu uma grande lição quando ele tinha 40 anos de idade. Tudo que saiu daquilo ali foi a morte de um egípcio. E ele foi forçado a fugir do Egito. Então Deus veio para ele e através da iniciativa de Deus, Moisés pôde levar a cabo a economia de Deus. Vamos chegar agora a um outro irmão, Davi. Letra F, Davi amava e temia a Deus e cooperava com ele. Embora, vejam esse ponto, ouçam esse ponto, irmãos. Embora tenha tido a oportunidade, tenha visto a necessidade e tenha tido a capacidade de edificar o templo de Deus, o que ele fez? Ele parou quando a palavra de Deus veio até ele. Ouçam, irmãos, Davi amava Deus, ele temia Deus, ele cooperava com Deus. E embora tenha tido oportunidade, ele claramente teve a oportunidade, ele claramente viu a necessidade, ele claramente tinha capacidade para edificar o templo de Deus. Quando Deus veio, falou para Davi, não, eu não vou permitir que você edifique o templo. Eu vou levantar algo para você mesmo. E quem edificou o templo foi Salomão. Eu vou perguntar para vocês. Quantos de nós pararíamos? Se Davi não tivesse parado, o templo e a edificação do templo teriam sido iniciados por ele. Davi teria um currículo tremendo, um currículo sobre muitas pessoas. Ele trouxe paz para Israel, ele construiu um palácio maravilhoso. Enquanto vivia naquele palácio, sua preocupação era: oh, eu estou vivendo num lugar tão maravilhoso e Deus está ali, vivendo naquele tabernáculo. Ele queria fazer uma coisa boa, mas quem iniciou? Davi ia fazer algo da sua própria iniciativa, da sua consideração, da sua visão, da sua vista, da sua atividade. Mas quando Davi ia começar a fazer, Deus enviou o profeta Natã a ele e falou: pare. Louvado seja o Senhor, Davi parou. Irmãos, eu quero perguntar-lhes, coloquem-se no lugar de Davi. Aqui tem um irmão ótimo que sabe falar inglês. Sabe falar russo. E nós estivemos juntos na Rússia, ele sabe falar russo. Newman, o que você teria feito, Newman? Eu creio que você e eu, se tivéssemos todas essas qualificações, tudo diante de nós iríamos construir algo. Se tornaria aquilo o templo de Davi. Mas, louvado seja o Senhor, Davi foi tal pessoa. Ele deixava que Deus iniciasse tudo. E Deus deu todo o material para Davi, permitiu que Davi reunisse todo o material para a construção do templo. Número 1. O fato de Davi parar, estabelecer um testemunho duplo no universo. Primeiro, toda obra neste universo deve proceder de Deus e não do homem. É isso que estávamos falando. Um testemunho duplo foi estabelecido pela ação de Davi. Toda obra no universo deve proceder de Deus e não do homem. De Deus e não de Davi. Davi ouviu a palavra. E o segundo, tudo que importa é o que Deus faz para o homem, não o que o homem faz para Deus. Tudo que importa é o que Deus faz para o homem, não o que o homem faz para Deus. 2. Davi desejava edificar um templo para Deus, mas Deus disse que ele edificaria uma casa para Davi, da qual surgiria um reino.
Eu creio que Deus tinha um bom sentimento a respeito de Davi. Quando Davi começava a fazer algo por ele, ele parou. Então, Deus, por sua vez, fez algo maravilhoso para Davi. Ele disse: Davi, que da sua descendência viria aquele que fundaria um reino eterno. E Davi creu. E Davi parou. E não fez mais nada. Não fez nada quanto à edificação do templo, a não ser reunir o material. Irmãos, Deus iniciou. Deus tomou a iniciativa e Davi apenas cooperou com Deus. 3. O edificador do templo e o local do templo vieram ambos em função de Davi ter seus pecados perdoados. Isso é, daquilo que Deus fez por Davi. Davi cometeu 2 grandes pecados diante de Deus. Um foi o assassinato de Urias e tomar sua esposa como com a esposa dele. Que grande pecado foi aquele. E então, o bebê que foi gerado daquele adultério, quando nasceu, morreu. E através disso tudo, você lê o Salmo 51, que arrependimento tremendo e maravilhoso que Davi teve para com Deus. E Deus o perdoou todos os pecados. Mais tarde, Batseba ficou grávida do filho de Davi e aquele filho veio de Batseba, tornou-se o edificador da casa. E a palavra diz que Deus amou a Salomão. E ela deu à luz um filho, chamou-o de Salomão. Ouçam isso, irmãos. E Jeová, e Deus o amou. O Senhor o amou. Salomão é uma figura muito grande do que pode surgir dos nossos pecados grosseiros. Quando o perdão, o arrependimento e o perdão se unem, você se arrepende, Deus perdoa. Então Deus ainda pode usar. Essa é a maneira de Deus. Ele é cheio de misericórdia. Se eu fosse Deus, eu diria, esquece a Batseba, esquece Davi. Mas Deus não. E desse pecado grosseiro e maligno surgiu o edificador do templo. Quem tem a glória disso? Não é nem Davi nem Salomão, apenas o próprio Senhor. Mais tarde, Davi fez o censo de todos os filhos de Israel. Deus o usou para derrotar tantos inimigos. E ele, no seu orgulho, ele quis fazer o censo, contar os filhos de Israel para ver quantos soldados ele tinha. E mesmo Joabe falou para ele, pediu para ele não contar. Ele não concordou com isso, mas teve que fazer. Então saiu para fazer o censo. E disso, Deus trouxe uma praga sobre os filhos de Israel por causa desse erro de Davi. Então, irmãos, Davi se arrependeu por ter pecado em fazer o censo de Israel e então ofereceu um sacrifício a Deus. Onde ele ofereceu o sacrifício, vamos ver o que ele fez aqui. Esse lugar que ele foi tem 2 nomes. Araúna.
Araúna, o campo de Araúna. A eira de Ornã. Ele mandou uma pessoa para comprar uma terra lá para Ornã. E Ornã, ou Araúna, a mesma pessoa, dois nomes. Ele não concordou, ele falou que ele não queria que Davi pagasse por isso. Ele queria dar para Davi, ele queria ofertar. Davi falou: não, eu não vou aceitar, eu quero comprar de você. E ele deu um preço e Davi pagou, edificou ali um altar e adorou a Deus. Deus o perdoou desse grande pecado. E então Deus levantou o edificador, usou aquele exato lugar para edificar o templo. Que foi o Monte Sião. E Deus edificou o templo em Sião. Tanto o edificador como o local da edificação vieram de dois grandes pecados de Davi. Quem tem a glória aqui? Só Deus. Davi foi alguém que errou grandemente. Quatro. Precisamos deixar Deus falar a nós, dar-nos uma ordem, então precisamos cooperar com Ele, porque o tememos e o amamos. Irmãos, Davi o temia e o amava. Quando a ordem vinha, ele era obediente e cooperava com Deus. Espero que todos nós sejamos iguais. De hoje em diante, irmãos, Deus inicia e nós cooperamos. 5. Devemos amar a Deus buscando sua vontade, sua revelação e sua ordem. Não devemos fazer nada de nós mesmos, mas agir somente segundo a palavra do Senhor, como nosso amo. Precisamos ser como os escravos dos filhos de Israel. Quando eles compravam um israelita para ser escravo, ele servia durante 7 anos, mas depois de 7 anos tinham que deixá-lo ir. Tinha que ir livre. Mas se ele vinha com uma esposa, levava sua esposa. Mas se ele se tornava um escravo e ganhava uma esposa depois disso e tinha filhos, então ele podia ir embora livre, mas a esposa e os filhos tinham que ficar. Continuavam escravos. Mas havia uma ajuda para isso. Se você ama o seu amo, quiser seguir a sua vontade, tudo que ele disse, você pode ficar, você pode continuar servindo. Você pode manter a sua família, seus filhos, mas isso vai custar algo. O resto da sua vida. Então, eles levavam a orelha para o portal da porta e faziam um furo na orelha. Isso aí não muda nunca. Torna-se uma marca. Ele se tornava um escravo. Tudo que o amo diz, ele tinha que fazer. A partir daquele dia, ele concordava em não iniciar coisa alguma, jamais. Ele apenas seguiria a palavra do seu amo. Irmãos, isso é uma figura muito grande. E espero que, como resultado de todo falar nesse final de semana, nós nos tornemos tal tipo de escravo para o Senhor Jesus. Irmãos, é algo muito grande não iniciar nada, apenas cooperar. Pedro aprendeu simplesmente a ouvir a ordem do Senhor, a ele ouvir e ver só Jesus, de maneira que ele pôde desfrutar e ministrar Cristo como o substituto universal, a centralidade e a universalidade da economia de Deus. O Senhor levou Pedro, João e Tiago para um monte e foi transfigurado diante deles no monte. E Cristo e todo o seu ser e suas roupas começaram a resplandecer como o sol diante de Pedro. E Pedro, ele falou: vamos fazer algo.
Pedro tomou iniciativa. Vamos edificar aqui 3 tendas. 3 tendas. Cada um vai ter aqui uma habitação. Vamos adorar Deus aqui. Ele estava tão feliz. O Senhor disse, de repente, quando eles olharam, depois que Deus falou, a nuvem desapareceu, Deus falou, e Deus disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Não ouça ninguém mais, ouça ele. Não ouça Pedro, não ouça a opinião de ninguém. Ouçam apenas a ele. E o Senhor Jesus, que resplandecia como o sol. Então a palavra diz que, de repente, eles olharam em volta e não viram mais ninguém, a não ser Jesus apenas. Irmãos, que quadro, que figura. Pedro estava cheio de opiniões. Então Deus fala, mostrando Cristo. E Cristo resplandecia ali. O Senhor disse, a ele ouvi. Não ouça nada mais. Ouça apenas a ele. Ele é a ele que deveis ouvir. E aí, a ninguém mais viram com ele senão Jesus. Letra H. Paulo serviu a Deus segundo a visão celestial que teve com relação à economia eterna de Deus. 1. Paulo fez 2 perguntas ao Senhor em sua conversão. Quem és tu, Senhor? E que farei, Senhor? Quando Paulo estava a caminho de Damasco, perseguindo os crentes, o Senhor falou a ele. E Paulo disse o quê? Quem és tu, Senhor? O Senhor lhe disse que era Jesus. Isso. Aí havia uma grande contradição para Paulo. Ele falou, quem és tu, Senhor? Ele queria saber quem é esse que estava falando com ele. E Paulo disse, que farei, Senhor? E creio, irmãos, que Paulo, durante toda a sua vida, repetiu, que farei, Senhor? Irmãos, se vocês quiserem ser um Paulo, aprendam a falar ao Senhor, que farei, Senhor? Quando você lê sobre os escritos de Paulo, ele cometeu alguns enganos, sim, cometeu. Mas também há um testemunho forte de que Paulo jamais iniciou algo. Mesmo ao ir para a Macedônia, ele não iniciou nada. Deus veio a ele e falou com ele. E ele decidiu, devemos ir? Então foram, por causa da iniciativa de Deus. Toda a sua vida foi passada sob a iniciativa de Deus. E foi um Paulo maravilhoso que comparava com Deus em todas as coisas. Você acredita que pode ser tal pessoa? Espero que sim. 2. Paulo tornou-se um ministro e testemunha a todos os homens do Cristo real que ele via e ouvia continuamente. Não foi apenas na viagem a Damasco que ele viu algo ou ouviu algo. Em toda a sua vida, ele via e ouvia e cooperava com a revelação do Senhor. Número 3. Todos nós deveríamos perguntar ao Senhor. Devemos tomar Paulo como nosso modelo e perguntar ao Senhor, que farei, em vez de dizer-lhe, eis o que farei. Irmãos, em vez de dizer, eis o que farei. Não é maravilhoso isso? Irmãos, toda a nossa obra deve ser iniciada, não deve ser iniciada por nós. Você acredita que pode aprender a viver dessa maneira?
Que grande glória para o Senhor se todos os 1000 dentre nós aqui não tomássemos mais decisão, não iniciássemos mais nada. Se todos fôssemos ao Senhor, o que quer que fôssemos fazer, quem quer que fôssemos apacentar, aonde quer que fôssemos, qualquer conferência, o que seja, tudo que formos fazer em nossa localidade, vamos a Deus e deixamos que Deus inicie. Eu lhes garanto, se fizerem isso, Deus vai fazer a sua parte. O Senhor Jesus Cristo, Ele deu a conhecer a sua vontade a vocês, especialmente sobre a coordenação. Mas vocês devem orar, devem se abrir ao Senhor e orar ao Senhor. Senhor, seu Senhor o iniciador. Senhor, toma a iniciativa. Senhor, dá a ordem, diz-nos o que fazer. E então, diante do Senhor, o Senhor fala com você. Se você o ouvir e cooperar com Ele, em sua vontade, então o Senhor poderá levar seu desejo a cabo. Que vergonha se vocês falarem para o Senhor, Senhor, eis o que eu farei, eis o que eu farei. Irmãos, em minha própria experiência, eu me arrependo. Muitas vezes na minha vida, muitas vezes eu disse para o Senhor o que eu ia fazer. E aí pedia para o Senhor, Senhor, honra isso, abençoa isso, Senhor, por favor. Mas era o que eu fazia. Mas, em vez disso, nós devemos dizer, Senhor, que farei? O que o Senhor quer que nós façamos, Senhor? O que o Senhor quer que a igreja faça? Algarismo Romanos número 2. Todos que servem a Deus devem ver um princípio nos exemplos acima. A obra de Deus precisa da cooperação do homem, mas não exige a iniciativa do homem. Eu quero compartilhar aqui com vocês algo que eu li. Como podemos saber, como podemos conhecer a ordem de Deus? Como podemos conhecer a vontade de Deus em sua revelação? Como podemos saber o que Deus quer que façamos? Irmãos, como podemos saber isso, entrar nisso? Isso é através da nossa oração, de nos abrirmos, de clamarmos ao Senhor. Ele vai iniciar algo. E nós apenas nos unimos a Ele em sua iniciativa para levar a cabo a sua economia divina. Sabe? Hoje à noite o Joe vai compartilhar algo sobre a Europa. Eu espero que todos vocês vejam. Quando o Joe compartilhar, que farei, Senhor? Perguntam, que farei, Senhor? De uma maneira sincera, irmãos. Amém? É por isso que eu fui para a Rússia. É assim que eu fui para a Rússia. Quando eu estava com 50 anos de idade, 2 meses para completar 50 anos de idade, eu fui, alguém compartilhou, o Senhor falou essa palavra, e eu estou tão feliz, irmãos, que aquilo não foi iniciado por mim, mas veio através da comunhão plena com os irmãos, e eu tive a plena certeza de que Deus iniciou isso. Então, eu voltei para minha esposa, para a igreja em Irving, quando regressei. Letra A. O único pré-requisito para receber a revelação de Deus é parar nosso falar, nossa opinião, nosso ponto de vista e nosso ego. Quando temos uma opinião e queremos iniciar algo, Deus para e se esconde. Quero ler a letra B junto. Letra B. Jó percebeu com a ajuda de Deus que ele era uma pessoa que escurece os desígnios com palavras sem conhecimento. Mas por fim, quando Jó viu Deus, ele disse em João 42, que ele abominava a si mesmo, referindo-se às suas opiniões, pontos de vista e ideias. A palavra em Jó 38:2 diz, quem é esse que escurece os desígnios, meus desígnios com palavras sem conhecimento?
Esse era Jó. E Jó amava Deus. Era um homem perfeito. Deus estava feliz com ele, com seu viver. Todo mundo conhecia Jó como uma pessoa piedosa. Mas quando Deus veio trazer algo para ele, Jó, ele falou. Seus amigos, Jó e seus amigos falaram. O que o senhor fez? Deus se escondeu. Deus parou e deixou ele falar. Enquanto ele falava, e por fim, Deus disse algo. Eles estavam se tornando conselheiros de Deus. Romanos 11, 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? E nós, irmãos? Será que nos tornamos conselheiros de Deus? Será que nós temos colocado, ou temos andado segundo a intenção e o desejo de Deus? Irmãos, Jó tentou tornar-se conselheiro de Deus e todos os seus amigos, mas por fim, Jó viu Deus. E quando ele viu Deus, ele se arrependeu no pó e em cinza e reconheceu que tudo que ele havia falado era dele mesmo, era seu próprio ponto de vista. E agora ele queria seguir Deus. Mas para fazer isso, ele teve de ver o próprio Deus. E eu diria, irmãos, com todos nós, precisamos ver o próprio Deus. Precisamos que Deus apareça a nós. Precisamos deixá-lo aparecer a nós e falar conosco. E enquanto ele fala, precisamos ouvi-lo. Precisamos nos abrir, todo o nosso ser, irmãos, abrir para Deus. É isso que Deus quer fazer. Letra C. Esta é a aplicação. Precisamos aprender profundamente que Deus precisa apenas nossa cooperação. Devemos parar todas nossas opiniões, decisões e ideias. Devemos deixá-lo falar em nós. Isso é que Pedro aprendeu lá no monte. Todas as opiniões dele saíam. E por fim, o Senhor mostrou-se a si mesmo para ele. E havia apenas Jesus ali. Nessa hora, todas as opiniões de Pedro foram derrotadas por Deus. Nossas obras, nossas maneiras, nossas opiniões precisam ser todas derrotadas por Deus. E como ele corta isso tudo? Como ele extermina isso? É claro, a maneira é pela cruz, mas devemos estar dispostos a ser terminados. E a única maneira é ver Cristo. Vê-lo de fato, de uma maneira como você jamais o viu antes. Então, irmãos, vocês serão cooperadores e não iniciadores. Para servirmos a Deus segundo sua vontade, devemos parar a nós mesmos e dar a Ele a oportunidade incondicional de falar a nós. Não é bom isso? Para servirmos a Deus segundo sua vontade, devemos parar a nós mesmos e dar a Ele a oportunidade incondicional de falar a nós. Ok. Onde está a palavra que Margaret Barber falou? Ed. Em Ed. F6. Ah, eu pulei isso. Letra F, número 6. E eu preciso falar alguma coisa sobre Margaret Barber. Vamos voltar lá. A irmã Margaret Barber disse:
Quem não consegue parar de trabalhar por amor a Deus, não pode trabalhar por amor a Deus. Quero dar um pequeno testemunho a vocês, irmãos. Eu estive doente durante algum tempo. E este ano não estive no treinamento de verão. Os irmãos vieram para mim depois do treinamento e me disseram: você vai parar durante 3 meses. Não vai fazer nada a não ser descansar, irmão. Sabe o que eles fizeram? Eles mudaram o número do meu celular e me deram um novo número para que ninguém pudesse me chamar. Eu já não tenho mais aquele número. 3 meses. Me deram um novo endereço de e-mail. Me deram um novo endereço de e-mail. O que vocês acham disso, irmãos? Isso é controlar ou não é controlar? Que nós possamos praticar esse controle, irmão. De qualquer maneira. Os irmãos fizeram isso porque eles me amam. Eles queriam que eu fizesse exercício. Como é que está exercitando aí, irmão? Quantos quilos você perdeu? Um médico, quando viu meus joelhos, falou que eu tinha que perder 30 libras, 15 quilos. Aí fiz todo tipo de exame, todo tipo de exame. E aí o médico falou: você tem que perder 20 quilos, senão você vai ter mais problemas. Então eu comecei a fazer exercício. Sabe, irmãos? Aquilo foi uma prova para mim. Eu garanto para vocês, irmãos, quase todos os dias eu pensava na Rússia. Eu pensava no Living Stream Ministry. Todo dia eu pensava na igreja de Anaheim. Quase todo dia eu estava pensando no Texas, onde eu não tenho estado há 25 anos, na região toda lá do Texas. Todas essas coisas, irmãos, vinham o tempo todo a mim. Um monte de responsabilidades que você tem. Bem, eles me cortaram de tudo isso. Deixa eu encontrar aqui a Margaret Barber de novo. Eu perdi. Quem não consegue parar de trabalhar por amor a Deus, não pode trabalhar por amor a Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, que eu passei na prova. Eu fui em algumas reuniões com os irmãos. Eu recebi alguns telefonemas e alguns e-mails. Mas eles fizeram o máximo possível para me manter isolado durante 3 meses. Aí um dia eu fui no Living Stream semana passada e vi uma coisa muito séria ocorrendo ali no campus. E eu não sabia disso. Aquilo para mim, irmãos, foi impressionante. Eu devia saber o que estava acontecendo, mas eu não sabia. E aí me contaram outra história. E eu também não tinha ouvido nada a respeito. Bem, irmãos, eu concluí que depois desses 3 meses, não estando nas reuniões, nenhuma vez nas reuniões da igreja de Anaheim, zero, eu estava em casa. Mas por fim, o irmão Andrew, ele aprendeu muitas coisas. Quando ele teve que parar, E agora ele voltou, está servindo de novo. Está servindo mais do que fazia antes. Esse é o fazer de Deus, é o agir de Deus. O ponto, irmãos, aqui, eu vou contar uma história para vocês. Eu apenas contei essa história. O ponto é que nós temos que parar todas as nossas atividades. Sabe o que aconteceu comigo porque eu parei?
Eu não tive tempo de entrar em todo o Antigo Testamento, mas entrei em quase todo o Novo Testamento. Sabe o que eu estava fazendo? Eu queria ver Cristo. Em quantos versículos eu podia encontrá-lo? Eu li todo o Novo Testamento, todas as notas de rodapé, procurando Cristo, procurando Cristo. Lá está, veja Cristo está aqui, está ali, livro após livro, aí está Cristo, aí está Cristo. Isso foi algo grande para mim, uma grande ajuda. Eu só queria Cristo, eu quero amar Cristo. Eu queria até mesmo ser Cristo. O mesmo vocês, irmãos. Nós precisamos da revelação de Cristo. E essa revelação nos levará a parar. Esse é um princípio muito grande na obra. Deus inicia e nós coordenamos. Nós cooperamos. Mas há um problema. Há um perigo, irmãos. Como essa palavra falada em Números, da iniquidade do santuário, de pecados. Como nós cometemos esse pecado? Há muitos pecados comuns. Nós perdemos a paciência. Às vezes, nós perdemos a paciência, ou falamos alguma coisa acidentalmente. Temos todos esses tipos de pecados, podemos confessá-los e Deus perdoa. Mas há um outro tipo de pecado, esses são pecados de iniquidade do santuário. Isso é muito sério. E eu diria, eu quero falar rapidamente sobre esse assunto, porque todos nós nesta sala estamos mais propensos a cometer esse pecado do santuário. O que eu quero falar a isso? Os princípios na obra, irmãos. Há 3 grandes princípios na obra. Isso não é meu, isso é de Witness Lee. Okay? Ouçam. Primeiro princípio. A iniciativa da obra de Deus deve ser segundo a vontade dele, não de nós. Não de nós. Se você prosseguir com algo que não é a vontade de Deus, você cometeu um pecado de iniquidade do santuário. Somente aqueles que servem podem cometer esse pecado. Outras pessoas, de fato, é claro, podem estar envolvidas. Podem estar envolvidas com esse pecado. Mas, irmãos, o primeiro princípio é que a iniciativa da obra de Deus deve ser segundo a maneira dele. Segundo princípio, que o avanço da obra de Deus deve ser segundo a força dele, não a nossa força ou o nosso poder. O princípio deve ser segundo a vontade de Deus, o começo, e como ele avança, deve ser segundo o poder de Deus e não o nosso poder. E 3, o resultado da obra de Deus deve ser para a glória dele e não para a nossa própria glória. Então, a iniciativa, o progresso e a conclusão, o resultado, devem ser absolutamente nada nosso, tudo de Deus. Podemos viver dessa maneira? Irmãos, nós temos que viver dessa maneira. Isso é a restauração do Senhor. Se não vivermos dessa maneira, é melhor você voltar para a denominação batista, para o pentecostalismo, onde você quiser. Lá as coisas são feitas assim. Tudo é um serviço religioso, não é um serviço segundo a vontade de Deus. Mas nós, irmãos, estamos na restauração do Senhor. Nós temos uma porção especial que nos foi dada a todos e devemos servir segundo esses 3 princípios. Aqueles que não servem segundo esses 3 princípios, a pessoa que trata com você, ou a pessoa que pecou, a pessoa contra quem você pecou é o próprio Deus. E, irmãos, de 3 maneiras ele pode tratar para aqueles que cometem esses pecados. É que nós ficamos espiritualmente mortos.
ficamos espiritualmente mortos. Nós éramos tão vivos, mas pecamos contra Deus. E uma dessas três categorias é que nós ficamos estéreis. Nós deveríamos estar cheios, ricos, vivos com Cristo, mas aí estamos o quê? Empacados. Outra coisa, e sem dúvida isso tem que ser algo muito sério, pode ser uma doença ou até uma morte espiritual. E em terceiro lugar, o Senhor irá tratar conosco no seu julgamento, no seu tribunal. Essas três maneiras Deus tratará conosco. Mas, irmãos, ouçam esses três princípios gloriosos. E se você tomar a maneira, segundo esses três princípios, para servir a igreja, por apacentar cada um, pregar o evangelho, tudo que você fizer segundo esses três princípios, você jamais cometerá o pecado do santuário. Mas, se não tomarmos esse caminho, irmãos, nós corremos um risco. Você sai, faz as coisas segundo a sua vontade, seu desejo. Então, Deus não iniciou nada, você que iniciou. Você está vazio. Você fica empacado. Louvado seja o Senhor. O Senhor inicia e nós cooperamos com Ele. E se Deus iniciou e nós cooperamos, mas nós progredimos com a nossa energia, a nossa capacidade, a nosso próprio ponto de vista, isso é muito sério, irmãos. E por fim, nós podemos querer ganhar a nossa própria glória. Nossa própria glória. Que vergonha. Somos orgulhosos, tão felizes. Veja, essa é a minha obra, essa é a minha obra. Eu mereço isso. Se você tomar esse caminho, isso é pecado do santuário. Vamos ao algarismo Romanos número 3. Precisamos aprender como nos conduzir na igreja como a casa do Deus vivo, tomando a maneira orgânica para cuidar da igreja, administrá-la organicamente, segundo os 10 pontos cruciais. Isso nos foi dado pelo nosso amado irmão e nós queremos passar adiante para todos os santos. A primeira coisa que eu quero dizer é que nós primeiros, irmãos, nós temos que ver o que é a igreja. E nós vemos o que é a igreja de três maneiras. Qual é a natureza da igreja, o que Deus deseja com a igreja e com o que Deus edifica a igreja. Precisamos ver esses três assuntos. É claro, 1 Coríntios 3 nos dá uma figura maravilhosa. A natureza da igreja é Cristo. Se você estiver aí na igreja, segundo a si mesmo, isso não é a natureza de Deus, é a sua natureza. A natureza da igreja tem que ser Cristo. Tudo tem que ser Cristo. Se você entra no tabernáculo, você vê o lugar santo, tudo ali é Cristo. O sacerdote entrava, tudo que ele via era Cristo. O candelabro, ele arrumava o candelabro, arrumava a mesa dos pães, da presença, isso era Cristo. Ele ia para o altar de incenso, ali estava Cristo. Então ele entrava no Santo dos Santos, ali está a arca, isso é Cristo. E sobre a Cristo os querubins, que representam a glória de Deus. O templo abriga apenas a Deus. A glória de Deus encheu o tabernáculo e a glória de Deus encheu o templo. Tudo deve ser para a glória de Deus. Que o Senhor nos salve de buscar a nossa própria glória. Vamos ver esses 10 pontos cruciais. Devemos ter Cristo revelado em nós. Esse é o primeiro ponto. Gálatas 1, 15 e 16. Palavra de Paulo. Mas quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim, para que eu o anunciasse como evangelho entre os gentios. Louvado seja o Senhor.
A primeira coisa que aconteceu a Paulo foi que Cristo foi revelado nele. B. Devemos ver que Cristo é a nossa vida. Paulo vivia para Deus. E ele era totalmente um com Cristo. Cristo deve ser nossa vida. Não é maravilhoso isso, irmãos? Letra C. Devemos perceber que precisamos viver em Cristo. Antes de tudo, Cristo é revelado a nós. Isso é algo muito subjetivo, muito real. Cristo foi revelado em Paulo. E então, número 2, Cristo é a nossa vida. E C, nós temos que perceber que precisamos viver em Cristo. Irmãos, é apenas Cristo, Cristo, Cristo. Letra D, devemos ver que o que somos e o que temos em nós mesmos foi terminado na cruz. Você, seu homem natural, não vale um centavo. É zero, vale zero. Louvado seja o Senhor que esse zero na cruz, mesmo sendo zero, Cristo terminou isso na cruz. Ele terminou o eu estou crucificado com Cristo, ele terminou o mundo crucificando-nos para o mundo. Nosso velho homem foi crucificado na cruz. Tudo que é negativo, tudo que é nosso, tudo que não é Cristo, foi terminado na cruz. Foi crucificado. Se foi. E se quisermos ser segundo Cristo, se Cristo for plenamente revelado em nós, irmãos, nós temos que clamar, Senhor, revela Cristo em nós. Cristo como nossa vida. Nós viveremos em Cristo. E somos crucificados na nossa experiência. Tudo é anulado, exterminado, é tratado, é morto na nossa experiência. É no caminho, na maneira da cruz que você vai ver. Tudo que é seu, tudo que diz respeito a você, tudo do velho homem, está tudo na cruz. Tudo que não é Cristo está lá na cruz. Se você escolher viver por isso, que o Senhor nos salve de uma escolha de viver por essas coisas. O James compartilhou esta manhã, me tocou muito. Ele estava falando que alguns estavam tomando o caminho na restauração do Senhor, de pregar o Evangelho, ganhar pessoas. O caminho das mega igrejas. Não é o evangelho da prosperidade. Uma maneira com um propósito. Uma maneira, a minha igreja deve ser com um propósito, dirigida com esse propósito, guiada por um propósito. Tudo sendo feito deles mesmos. Deus pode usar muitas coisas para salvar as pessoas. O problema é que, porque eles não foram gerados adequadamente, de onde veio Moabe, cheio de moabitas. Ló, com incesto sobre incesto com suas filhas, produziu Moabe. Parece que no final, até o finalzinho, Moabe estava combatendo o povo de Deus, os moabitas, a carne. Então, irmãos, vocês podem salvar pessoas. Deus é muito misericordioso. Basta invocar o nome dele e você será salvo. Eles podem te levar ali, estão usando peças teatrais, música rock, muitas coisas que são agradáveis ao nosso homem natural. Venha desfrutar. Quando você desfrute, talvez você seja salvo. Deixe-me contar uma história para vocês. Uma irmã, eu não perguntei o nome dela, eu não sei o nome dela, não sei de onde ela me chamou, ligou por telefone, mas ela me telefonou e disse:
que está ocorrendo na nossa localidade é que, tomando esse caminho de pregação do Evangelho, as pessoas estão sendo salvas, mas agora aqueles que estão no nosso meio estão se opondo a orar e ler a palavra, estão se opondo a invocar o nome do Senhor. Eles são moabitas ou são o quê? Como essas pessoas foram ganhas? Peças teatrais, etc. Música rock, etc. Claro, você consegue ganhar pessoas. Eu sei que em Anaheim nós podemos encher os locais de reunião desse tipo de pessoas. Mas é isso que você quer? É isso que Paulo fez? Paulo fez tudo com Cristo, em Cristo. Vamos prosseguir. Letra E. Não devemos ver que o que somos, letra D, devemos ver que o que somos e o que temos em nós mesmos foi terminado na cruz. E, não devemos servir ou trabalhar segundo o que somos. Isso aqui é o irmão Lee que falou. Não devemos servir ou trabalhar segundo o que somos e o que temos em nós mesmos. Tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que fazemos com relação a Deus deve ser no nosso espírito mesclado, não em nossa alma, pelo poder e capacidade da alma. Senhor, faz-nos tais pessoas. G. Letra G. Não devemos esperar que aqueles com quem servimos... Não devemos esperar que aqueles com quem servimos mudem de alguma maneira. Antes, devemos anelar apenas que eles ganhem Cristo, sejam enchidos com Cristo e sejam totalmente ganhos por Cristo. Letra G. Irmãos, esse é o nosso serviço na igreja. Esse é o nosso serviço como pastores. É isso. H. Ouçam. Devemos ver claramente que deve haver apenas um resultado no nosso serviço: obra e administração da igreja. Esse resultado é que Cristo deve ser produzido na igreja para que todos tenham Cristo, para que Cristo cresça em todos os membros e para que todos cheguem à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, esses 10 princípios gloriosos são importantes ao não apacentarmos todos os santos. É isso que o Senhor quer ganhar. Não devemos buscar resultados. Esqueça os resultados. Irmão, Raul Barrandas foi ter com o Senhor. Foi para o Senhor. 2 semanas atrás tivemos ali o seu sepultamento. Ele estava na pior... Ele, antes de ser salvo, estava na situação mais baixa que um homem pode estar. Ele morava no México, estudava cerâmica. Era cabeludo, andava todo rasgado de sandália. Quando ele veio para Dallas, foi para a escola ali e foi salvo. Algum tempo depois, ele mudou-se para o Novo México. De Miami para o Novo México, passou por Dallas, foi salvo. Mas não estava... Mas nós não nos importamos com a aparência dele. Nós fizemos o máximo para infundi-lo com Cristo. E gradualmente ele começou a crescer. Ele voltou para a escola, tirou 2 títulos de mestre. E, por fim, ele viu a maneira ordenada por Deus e o trouxe para a vida da igreja. E ele viveu só para isso. E ele viveu de maneira que todas as pessoas pudessem ser introduzidas na verdade. Essa foi a sua vida e o princípio pelo qual ele viveu. Eu vou contar mais uma historinha, eu gosto disso. Temos esse irmão que veio para a vida da igreja em Houston. O nome dele é John. Ele era
do mesmo tipo também. Ele morava na sua van, morava na sua perua. Aí ele foi salvo. E aí no campus nós vimos essa pessoa. Olha a perua dele, a van, cabeludo, barbudo, todo... parecia um... Aí ele veio para a vida da igreja. Pouco a pouco ele foi se tornando mais útil, e ele foi mudando, aparentemente. Nós jamais pedimos para ele alguma vez falar para ele tirar aquele monte de coisa do seu cabelo. Não, mas alguns anos depois, a carteira de motorista dele teve que ser renovada. Ele foi tirar foto, ele foi ver a foto da carteira de motorista dele. Aí, quando ele olhou, o irmão olhou, o cara olhou para ele. Ele estava com a cara limpa, o rosto limpo, brilhante. A pessoa olhou de novo, olhou para ele e ele falou: Jesus fez isso. A pessoa lá do Detran falou: Jesus fez isso. Irmãos, não se preocupem tanto com se a sua pessoa vai mudar ou não. Se você apenas ministrar Cristo, ele mudará. Nós não precisamos mudar ninguém. Tudo o que precisamos fazer é dispensar Cristo. E no nosso apacentar, irmãos, não vão lá para mudar ninguém. Esqueçam isso. Se o marido e a esposa estão brigando, louvado seja o Senhor. Quanto mais você tentar ajudar, pior vai ser a situação deles. Se você dispensar Cristo para eles, eles vão se tornar missionários para a Europa. Letra I. Devemos orar pelos 8 pontos acima. Devemos ser homens de oração. Esses são os 8 pontos que devemos prestar atenção a eles. Mas, ao prestar atenção a eles, temos de orar. Temos que orar pelos santos, para que eles sejam ganhos. Na sinopse, há 3 orações do apóstolo Paulo mencionado aqui. Efésios 1, 17 a 43, 1, 17 a 23, capítulo 3, de 14 a 19, Colossenses 1, de 9 a 12. Irmãos, o que eu quero fazer? Eu mergulhei nessa mensagem vários dias. No espelho onde eu me barbeio, eu coloquei todas essas orações. Coloquei esses versículos dessas orações de Paulo para ver. Veja essas orações. São orações pela economia de Deus, são orações pelos santos, são orações pelas igrejas, são orações por revelação, são orações por Cristo. Vocês devem penetrar nessas 3 orações, irmãos. Hoje à tarde, entre nessas 3 orações de Paulo. São dons muito grandes. Eu sinto que quando todos nós fizermos isso, Senhor, faz morada no nosso coração. Então, letra J. Devemos ser como o apóstolo Paulo, que tinha uma fé viva, crendo que Deus pode realizar todos estes pontos. Vocês creem? Nós temos que crer, irmãos. Mas a crença tem que ser acompanhada com a nossa oração. Caso contrário, a sua crença é em vão, é vã. Mas se você orar para que o seu apacentar seja segundo esses 10 pontos, você verá que coisas maravilhosas o Senhor vai fazer. Vocês vão ver que pessoas maravilhosas acrescentadas à igreja. Vocês vão vê-los transformados, crescendo à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso acontecerá. Nós vimos isso acontecer e eu posso garantir, irmãos, que se vocês tomarem essa maneira mostrada nestas mensagens, vocês vão ver isso acontecendo com muitas pessoas. Não pela sua correção, mas pelo seu ministrar de Cristo. Esta é uma palavra de conclusão agora, irmãos, relacionada a esses 10 pontos. As epístolas de Paulo tomam esses 10 pontos como centro. Na verdade, esses 10 pontos podem ser resumidos num único ponto. Sabe que ponto é esse? Cristo. Hífen Cristo. Cristo é o centro. Na verdade, esses 10 pontos
podem ser resumidos num único ponto. Hífen, o 2 pontos, Cristo. Paulo viu Cristo, Paulo anunciou Cristo, Paulo trabalhou com Cristo. Ele orou Cristo, sua fé era Cristo. E o resultado da sua obra, cada vez mais era Cristo. Do princípio ao fim, Cristo era o centro. Cristo passava por Paulo e alcançava todos aqueles a quem ele servia. Ou seja, Cristo foi produzido neles. Esses 10 pontos mostram como administrar a igreja. Esses 10 pontos não podem ser meramente escritos num papel e tornar-se como os 10 mandamentos. Entre aspas. Não devemos ser como as pessoas do Antigo Testamento, devemos ser pessoas do Novo Testamento, permitindo que o Espírito Santo inscreva esses 10 pontos no nosso coração para que possamos viver neles. Ouçam, e isto é a administração da igreja, vírgula, o serviço na igreja. Esse é o propósito de visitarmos as pessoas, pregarmos o Evangelho e edificarmos os outros. Todos os presbíteros, diáconos e aqueles que servem na igreja devem seguir este modelo. Eu não sei se você é um presbítero, um diácono ou simplesmente alguém que está servindo na igreja, mas tome esses 10 pontos, irmãos, para que o Senhor ganhe aquilo que Ele está buscando na sua restauração. O treinamento já passou da metade. Parece que 90% dos irmãos ainda não profetizou. Que tal se nós todos agora formarmos pequenos grupos para profetizar, grupos de 4 a 6 para profetizar? Vamos formar esses pequenos grupos e aí vocês podem profetizar. Cada um tem 1 minuto.
Okay, brothers, we can stop here. Let's be seated.